Fala, lendas! Sou o Thiago Morelli, da Enablers DAO, que cria e acelera negócios na Web3. Você está escutando a primeira temporada do podcast Revolução Web3, produzido pela Startse e pela Enablers. E toda sexta-feira tem um episódio novo. O tema do episódio de hoje é Desmistificando NFTs. Aproveita e curte, se inscreva, mande para um amigo, porque quem não fizer parte dessa revolução vai ficar para trás. Hoje os nossos convidados são as lendas, são os Enablers, Pedro Weber, Mayara e Felipe Ribe. Só bora? Vambora. Bora. Só bora. Bom, vamos que vamos. Pessoal, se puderem se apresentar rapidamente pra gente começar o nosso tema polêmico aí, que são NFTs, né, meu? Bom, vou começar aqui. Meu nome é Felipe Ribe, eu sou diretor da Sócios.com aqui no Brasil. É uma empresa de Web3 e esportes. Também sou advisor de alguns outros projetos aí, o NFT Ticket Pass, Decentraeduca e tudo mais. E obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. Não, uma honra, só bora. Oi, eu sou a Mayara, sou Head de Produtos e Tecnologia da Hands, uma empresa de marketing digital, onde a gente também tem uma plataforma de conteúdo, que é o Morse, onde a gente fala sobre esses temas que a gente vai falar aqui. E é isso. Boa. Fala pessoal, aqui quem tá falando é o Pedro Weber, sou um dos fundadores da The Block Point, newsletter que nasce para ser um agente de informação e também ponto de encontro para todos os entusiastas dessa nova tecnologia. Nosso objetivo é fazer o onboarding dos brasileiros na Web3. Vamos nessa. Perfeito. Só bora então. Galera, primeira pergunta clássica, né? Que raio, aí fugindo do convencional, né? Tokens são fungíveis, todo mundo fala, só que ninguém explica que raios é isso, né? Afinal, o que são NFTs? Cara, eu acho que a forma mais simples das pessoas entenderem é um certificado de propriedade sobre um ativo, seja um ativo puramente digital ou uma representação digital de um ativo físico. Para mim é o jeito mais simples de explicar o que é um NFT. Perfeito. Boa, eu gosto de falar também que um NFT nada mais, nada menos é do que um contrato. É um contrato, é um registro de propriedade e que ele pode te abrir portas para o que você bem entender ali através de contratos inteligentes, que a gente pode entrar nesse papo depois. Mas nada mais, nada menos é do que um contrato que afere ali propriedade de um bem digital. Perfeito. Pra mim é a mesma coisa, é um contrato. Só bora, Você não? só tá comprando e tendo um contrato de que aquele ativo é seu, né? Perfeito. Perfeito. E quem acompanha os outros episódios e não acompanhou, acompanhe. A gente falou bastante sobre os fundamentos de ownership, imutabilidade, transparência. Então, quando a gente fala de NFT, como vocês bem falaram, um certificado, um registro, um contrato, né, de que aquele ativo A pertence à pessoa A, B, por aí vai. Legal. Cara, quando a gente fala de NFTs, a gente está falando de um... É difícil falar que ele é uma vertical específica da Web3, porque NFT está envolvido em tudo, né? Está envolvido quando a gente está falando de você tokenizar ativos físicos, ativos digitais, seja em games ou não. Só que a gente já consegue falar sobre tamanho de mercado? Cara, eu acho que o mercado hoje ele está muito focado ainda, né? A maior parte do mercado ela ainda é dividida entre a parte de colecionáveis, né? Então, de todos os coleções de diversos tipos. Tem uma parte muito grande também já de games em blockchain e uma parte um pouquinho menor do que essas duas em relação à arte. Mas se a gente for projetar mercado, cara, são infinitas oportunidades, possibilidades que vão surgir daí, especialmente quando empresas que não são de Web3 começarem a adotar essas tecnologias, essas ferramentas dentro dos seus modelos de negócio. Porque aí a gente vai ter o onboarding de pessoas comuns, digamos assim, que a gente pode falar. Perfeito. E para falar em dados, a McKinsey recentemente fez uma projeção de que o metaverso ele vai valer até 5 bilhões ou 5 trilhões, é um dos dois, até 2030. E 5 trilhões, né? E recentemente eu vi que a Forbes projeta também que o mercado de NFTs vai valer ali 241 bilhões até 2030 também. E é muito do que o Ribe falou, é um mercado que ainda está em desenvolvimento, a gente ainda está entendendo a tecnologia, talvez nem se chame NFT daqui a uns anos, ou a gente chame de alguma outra coisa. Acho que o objetivo final é que a gente utilize a tecnologia sem mesmo ter que falar sobre ela, mas ainda está em desenvolvimento, a gente ainda está descobrindo, está testando e vendo se é isso mesmo, e vendo diversas oportunidades de mercado aí. Sim, acho que também o tamanho do mercado, como eles comentaram, né, tudo é muito novo e a gente está sentindo ainda como vai ser, acho que a gente vai ter uma visibilidade um pouco melhor também
quando, além de ter as pessoas comuns, né, vivenciando aquilo e utilizando, mas quando tiver uma aplicação também um pouco mais tangível. Sim, perfeito. Né? Porque hoje a gente acumula NFTs, seja colecionável, seja um avatar de um game, que ainda é até um pouco mais tangível, mas ainda é um pouco nublado sobre quais vão ser as aplicações. Então tá bom, eu tenho um NFT, mas como que isso é visível para os outros? Eu tenho onde eu mostro a minha coleção, né? Então isso também é algo que a gente está descobrindo como vai ser, e aí eu acho que com certeza a gente vai ter uma visão de mercado muito maior. Maravilhoso. E tem também uma visão ainda muito associada a aspectos financeiros, né? Financializaram muito, se é que a gente pode falar essa palavra, os NFTs. Uma forma de ganhar dinheiro através de especulação. Exatamente. Então ele ainda tem ele pegou muito essa pecha, principalmente por causa do bull market que a gente viveu em 2021, né? E aí você tem a grande imprensa também contribuindo para isso, né? Normal, eles precisam vender notícia. Então era sempre o macaquinho do Neymar, que vale não sei quantos milhões e tudo mais. Então eu acho que muita gente ainda tem essa ideia de que o NFT é apenas um instrumento especulativo. Quando a gente tem essa ideia, cara, a gente vive num país onde, sei lá, tem 5 milhões de pessoas operando na bolsa. As pessoas têm um conservadorismo muito grande com o dinheiro. Então eu acho que isso também tem impedido muito que outras pessoas não só entrem nessa, mas tenham cabeça para entender que o NFT ele vai muito além dessa parte financeira e tudo mais. Sim, e uma coisa que você falou sobre a bolsa, né? Entendo que, a nossa ideia é fazer que a NFT seja um meio de utilidade, né? Então, é o que a gente falou já em alguns episódios, a gente vai falar aqui hoje também sobre algumas possibilidades. Mas ao invés de eu ter meus pontos fictícios do cartão de crédito, eu tenho tokens que eu posso vender, eu posso liquidar, eu posso de fato usá-lo. Ao invés de eu ter um tier, né, eu fazer parte de uma categoria fictícia, eu tenho um NFT que me diz que eu faço parte daquela categoria. No momento que aquilo não tem mais interesse, eu consigo vender para alguém. Por aí vai. Mas também tem essa parte especulativa. E, cara, uma vez eu vi um dado, tá? Eu não sei ele com precisão, se alguém souber, por favor, me complemente, mas fala que a adoção de pessoas usando o NFT e cripto, né, como um todo, é maior já do que os investidores na bolsa. E aí, se você pega, tipo assim, de 20 anos tem a bolsa, né, a B3, você tem, sei lá, 5 milhões de investidores, né? E quando você foi para esse mundo do cripto, você está falando de, sei lá, 15 milhões de investidores, uma coisa assim. Isso é muito louco, né? É muito louco, mas ao mesmo tempo eu também acho que é muito levado por uma tendência do ser humano de querer enriquecer sempre da forma mais rápida e fácil sem ter possível. trabalho. Perfeito. Sem ter trabalho. Exato. Então tem um meme clássico, né, que é um desenho, é tipo uma barraquinha de suco, só que numa são duas. Aí numa tá escrito assim, sei lá, Bitcoin a 100 mil reais. Não tem ninguém. E na outra, assim, Bitcoin a 364 mil reais, uma fila absurda, porque as pessoas entram naquela achando que elas vão enriquecer muito, muito rápido. Perfeito. Então, talvez, e aí eu tô dando só minha visão, não sei, não são dados, mas talvez esse número maior tenha a ver com isso, né? Da gente viver num mundo onde as pessoas elas querem ter facilidade para enriquecer e tudo mais. Desculpa. E curioso, até complementando o que você falou, Ribe, muito das pessoas entraram nesse mundo por conta do bull run do ano passado, onde os NFTs estavam bombando e era aquela corrida para enriquecer rápido. E aí agora onde a gente tá num bear market, já faz 4, 5 meses, você vê que aquelas mesmas pessoas não se sustentam. E elas acabam saindo, porque de fato elas entraram por uma grande promessa de enriquecer rápido. Mas as únicas que vão ficar, eu acredito que os projetos vencedores no longo prazo são aqueles que de fato vão criar utilidade, criar benefício, criar uma comunidade forte e conversar muito bem com o teu usuário, né? E aí eu acho que o ponto aqui de mass adoption, né, a adoção em massa, ele vai vir com a educação. A educação tem que vir em primeiro lugar. Então, a gente tá aqui batendo papo, desmistificando os NFTs e mostrando de fato a tecnologia, os benefícios, as utilidades, é um serviço muito grande e é isso que a gente tem que fazer daqui para frente. É muito desse trabalho de formiguinha para que a gente possa chegar no próximo nível. Né? Perfeito. Não, perfeito. O que você falou é fato, porque é muito comum, né? Muitas pessoas não só entraram para fazer dinheiro rápido, mas também propagaram isso, né? Então fizeram do trabalho dela, né? O infoproduto dela. É isso. Como você vai enriquecer rápido com NFTs? E de fato era possível, né? Sim. Então, as pessoas não venderam sonhos. O problema é
Pô, você pega um Axie Infinity, você pega esses games, cara, uma hora a conta vai quebrar. Cara, eu A conta não lembro, fecha. eu tava no churrasco na casa de um amigo meu no final do ano passado. E aí eu vi que tava todo mundo no churrasco, ele tava com um laptop assim, e eu falei, pô, achei super estranho, né? Porque era um sábado, o cara com um laptop e tal. E eu vi que toda hora ele ia ali e clicava no negócio. Eu falei, amigo, o que você tá fazendo aí? Ele tava jogando um crypto game dele, não lembro se era cripto, acho que era Crypto Cars. CryptoCars, cara. E ele falou assim, porra. não, é um jogo que eu ganho dinheiro jogando. isso Eu falei, aí. pô, maneiro, já tava meio que por dentro. Então, como é que funciona? Ele, cara, é uma corrida de carro. Eu compro meu carro e eu boto pra jogar. Eu falo, como é que é o jogo? Ele, é só isso aqui, ó. Aí ele apertava e dava tipo 2 segundos e dizia em que lugar você tinha chegado. Isso aí. Eu falei, pô, isso não tem graça nenhuma, né? Mas ele falou assim, não, mas ó, tá vendo, ó, ganhei não sei quantos dólares. Ganhei mais não sei quantos dólares. Aí eu falei assim, e você tá retirando esse dinheiro, você tá transformando em fiat? Como é que tá isso ali? Não, pô, tudo eu reinvisto. Aí eu falei assim, cara, se eu fosse você, eu pegaria pelo menos uma parte, Exato. começa a transformar em moeda fiduciária, que você nunca saiba, né? Eu não tô vendo muito lastro Que disso pode pra acontecer, continuar né? durante muito tempo, né? Sim. Resultado, depois eu soube que ele perdeu tudo Putz, porque cara. o jogo tancou, como lógico. Cara, né? e foram centenas de milhões de dólares CryptoCars. E aí Sim. construíram modelos parecidos, teve CryptoChips, e aí Ah, construíram e para veio outras tudo, né? redes. Exato. Pegavam o mesmo modelo do CryptoCars, construíram para Solana e tal. Muita gente fez muito dinheiro, muita gente perdeu dinheiro. É isso. Bom, aquela coisa, quem entra num business desse pra fazer enriquecer do dia pra noite, sabe onde tá Alto entrando risco. também, né, meu? Porra, bicho. 100%. Não tem milagre. Sim. Mas, pô, só bora, sensacional. Pergunta. Antes de a gente falar de possibilidades, trazer alguns casos de uso, cases de sucesso, cases de falha, cases polêmicos como a Bowery App, queria trazer uma provocação aqui, recomendações para as marcas, etc. Falando assim sobre o meio, né? O NFT é um meio, é uma tecnologia, né? Uma derivação do blockchain, né? O blockchain ele permite esse tipo de solução. O que vocês entendem que são os principais problemas que os NFTs podem resolver? Falando do mundo as is mesmo assim. E aí, o que vocês veem que através dos NFTs a gente consegue resolver? Cara, se a gente pegar as características principais aí de blockchain que eu vejo, bom, você está falando aí de descentralização, interoperabilidade. Para mim, o que mais me chama a atenção é o composability, né? A composição. É o fato de você poder permitir que se construa em cima de algo que já existe e não tenha que todo mundo construir nos seus jardins fechados ali e tudo mais. A questão de transparência também eu acho fundamental, mas acima de tudo, para mim, cara, é o que a gente estava falando na definição anterior, né? A gente vive num mundo há muitos anos de internet onde a gente não tem posse sobre os ativos que a gente produz na internet. A gente acha que tem, mas a gente não tem. Uhum. E eu acho que quando a gente vem com uma tecnologia como essa, né, como a gente estava falando, é um registro de propriedade sobre algo 100% digital ou uma representação de algo físico digitalmente falando, isso para mim é muito poderoso. Por isso que se fala que a Web3 é a ownership economy, né? É a economia de propriedade, onde as pessoas passam a ter propriedade e não só as big techs, que é o mundo que a gente vive hoje. Então, para mim, é isso que é muito poderoso. E, obviamente, se a gente começa a evoluir, começa a pensar em cima dessa definição básica, como a gente estava falando, né? Surgem infinitas possibilidades de como os businesses vão ser transformados a partir disso. Sim, eu queria só fazer um adendo. Uma vez eu vi um post seu no LinkedIn que você colocou como se tipo, a Web 2 fosse UX, né? User Experience, e a Web 3 fosse OX, né? Isso. Owner Experience. Pra quem não sabe, o Ribe é foda, né? Porque esse é um cara que deixa a gente pé da vida. Aquele que você fala, porra, cara, vou ficar pra trás, cara, preciso estudar mais. Esse filho da mãe aqui, cara, todo santo dia, nos milhares de grupos de WhatsApp lá, manda um artigo fora. Um artigo novo, Porra, né? que merda, cara. Porra, os BOs aqui tem que resolver, vou ler esse, vai. Só vou... Então, cara, você gera uma ansiedade, bicho, é um fomo constante. Isso é mas é bom, não, cara, isso que puxa. Isso é composability, pô. A gente vai jogando, cada um vai jogando o seu legozinho ali e a galera só vai pegando, vai montando o seu próprio raciocínio em cima. Exato. Olha, eu queria fazer um adendo. Acho que muito do que a gente está vendo na Web3 agora é um reflexo da sociedade que a gente já vive há alguns anos. Então, o ser humano como um todo sempre gostou de colecionar artigos, memórias, momentos, coisas físicas também. E como o Ribe falou, até agora, nunca na história da internet a gente foi capaz de ser dono de algum ativo. Sim. Então, essa mudança, agora que você tem a possibilidade de ser dono da sua conta do Instagram,
que até então, a qualquer momento, ela poderia ser derrubada e você não tem qualquer tipo de posse sobre aquilo, né? Agora você tem a possibilidade de ser dono de um ativo digital. E é muito louco, porque quando as pessoas pensam em NFT hoje, pensam em quê? Foto de macaco. Porque é aquilo que sai nas redes sociais, é o que sai na mídia. Mas pode ser milhares de outras vertentes. E acho que o mais bacana aqui são aquilo que a gente ainda não enxerga que o NFT ele pode resolver. Porque no final do dia ele é uma tecnologia. E o mais louco para mim, e que foi uma virada que eu entendi e me faz acreditar na tecnologia no longo prazo, é que a gente já vive no mundo digital. Nesses últimos anos, cada vez mais a nossa presença no digital, ela aumenta. A pandemia foi um acelerador disso. Então, a gente poder agora ter um registro na internet, onde você é dono de alguma coisa, seja uma foto, um vídeo, um artigo, um áudio, aí a gente pode viajar aqui, é uma mudança muito grande. Então, esse é um dos grandes motivos pelo qual eu sou um super entusiasta da tecnologia no longo prazo. Maravilhoso. Não, concordo com tudo que foi falado. Acho que realmente tudo que a gente tem, a gente já vive no digital, por mais difícil que isso seja para algumas pessoas tangibilizar, né? Fala, não vivo no digital. Mas, cara, pega o tempo que você passa dentro do seu celular. Não precisa você fazer uma grande pesquisa. É só o tempo que você passa dentro do seu celular. E o que você, para que você usa, né? Onde que estão as coisas que você cria e tal. Mas eu acho que tem um ponto também do NFT, pensando em futuro, eu tenho certeza que é incrível, mas pensando em dificuldade do NFT também, que eu acho que é um ponto a se levar em consideração. Legal. Eu acho que a gente tem que também pensar, principalmente pegando o seu gancho da educação, nas gerações, né? Então, você falou do exemplo da foto. Beleza, a gente é digital, eu já vive no mundo digital e, cara, eu tenho milhares de fotos espalhadas no meu apartamento. Sem problema nenhum. Elas também estão lá no meu Instagram, mas com medo de um belo dia o Instagram desaparecer, elas estão impressas. As gerações mais novas, né? E é muito triste eu falar sobre isso. Isso é foda. Que eu tô entregando a minha idade, é puxado. Mas enfim, as gerações mais novas, elas já não têm mais esse contato nenhum com o físico. Então, o que o NFT com certeza vai ser... De novo, não sei se vai chamar NFT, se vai continuar sendo do jeito que ele mas que é um caminho meio que sem volta, é um fato. Porque realmente, cada vez mais as pessoas querem ter o ownership, a propriedade sobre as coisas que elas produzem, sejam os artigos que ele solta diariamente, e um belo dia, se desaparecer, e você não tiver um backup na sua máquina, desapareceu, né? Até mesmo coisas do dia a dia, retrato de família, né? Hoje, se você, sei lá, se o Google Drive decidir apagar tudo que tem na minha nuvem, eu vou ter um sério problema. Exato. Né? Exato. Porque tudo que tá lá é meu, mas tá sobre a governança que não é centralizada, é só um cara que cuida, então Perfeito. esse é um problema também. Não, sensacional. Em um dos episódios aqui a gente deu o exemplo do Orkut. Sim. Que eu não sei se vocês receberam aquele e-mail lá do Gmail que falou, pô, se você quiser recuperar suas fotos, Super, eu saí correndo. Cara, terrível isso, né? E tudo bem que, pô, o NFT em si é um metadado, só que tem aqueles IPFS, né? É o IPFS, tem o Airweave também, tem alguns jeitos de você armazenar isso de forma descentralizada, enfim. Exato. Então, pô, isso é revolução. Cara, outro problema que eu acho que resolve, a gente comentou aqui, a gente vai ter um episódio só sobre Web3 e governo, né? Ele foi gravado antes desse aqui. E, cara, pega a guerra, né? Então pega a Ucrânia, por exemplo, ali, a própria Rússia, e todos os países que já sofreram por algum tipo assim de invasão, por aí vai. A própria Estônia, que acabou motivando a Estônia a ser um país em blockchain hoje. Cara, a perda da história, perda de documentos, Sim. perda dos seus registros, das pessoas. Cara, eu sou um cara mó desorganizado pra documento, etc. E tipo... se fosse tudo um ID único, né, na blockchain, tudo seria muito mais fácil, né? A própria questão de transparência, como a gente estava falando, né, ela é muito legal. Isso que eu vou falar não é necessariamente com NFTs, mas lembro que em 2018 eu fui num evento no BNDES, quando eles estavam começando a discutir o uso de moedas digitais para que os financiamentos do BNDES fossem via real digital, porque você consegue rastrear Perfeito. Exatamente como que aquele dinheiro está sendo utilizado. Perfeito. Então você evita que de repente o Pedro pegue um empréstimo sob a premissa de que ele vai investir em determinado projeto e ele vai e desvia aquilo, que é o que acontece muitas vezes também. Então você imagina isso com orçamento, qualquer tipo de orçamento do governo que é liberado, a gente está em época aí de orçamento secreto e tudo mais, né? A partir do momento que você tem isso numa rede pública e imutável, cara, a gente passa a ter, como sociedade, um controle maior
muito maior do que a gente tem hoje, né? Aquilo que eu e o Pedro, antes da gravação, a gente estava falando, é o power to the people, né? Você botar mais poder nas mãos das pessoas. Exato. Isso se traduz, como a Mayara estava falando, a Heloísa estava falando, piadinha interna aqui, como a Mayara estava falando antes sobre bens mais simples, digamos assim, né? Memórias, artigos que são produzidos e tudo mais. Mas se a gente for olhar até como sociedade, o quão poderoso é isso. A gente saber que, amigão, você que eu votei, que está me representando, as suas ações agora estão, o jeito que você gasta dinheiro e tudo mais, cara, isso é muito fácil de a gente conseguir rastrear de que maneira isso está sendo feito. E Então, sem nenhum isso pra tipo mim de viés, né? Exatamente. É cada ser humano capaz de olhar a mesma informação e isso. tirar a sua própria conclusão. Isso. Então não tem o viés, seja de uma rede social, seja de um veículo de notícia, de nada. Sim. A informação é pública para acesso global e você interpreta. E imutável, né? Por mais que você tenha Exato, hoje eu ali acho que esse é o mais eu importante. tenho hoje um portal da transparência. Muita coisa você consegue ver Putz. hoje em portal da transparência e tudo mais. Mas, cara, Não dá, né? é um portal da transparência feito por pessoas. Por ali humanos. Exatamente. Então, tem esse aspecto muito importante para mim, que é a questão de transparência, que para mim é uma das coisas mais legais, assim, né? Trabalhando lá na Sócia, a gente tem a questão dos fan tokens. E aí várias vezes eu vou dar entrevista, o jornalista pergunta, bom, mas quanto estão vendendo? Aí eu vou e dou informação, mas eu dou informação já com um site onde o cara pode ver em tempo real. Que, como é que tá o preço, qual é o supply circulante, qual é o supply máximo, qual foi o volume nas últimas 24 horas. Por quê? Porque aquilo ali é público. Não tem mais como eu enganar e falar, não, tá vendendo muito mais do que tá vendendo, enfim, não tem como. Então isso eu acho muito bacana, né? Você ser totalmente honesto com uma pessoa que tá do outro lado. Maravilhoso. Cara, e olha isso que curioso. Eu acho que a melhor maneira de você explicar a tecnologia blockchain para uma pessoa é mostrando. Então, um case que eu tive, e foi uma super experiência, eu tava na Bayer conversando com o time de Legal, explicando para eles NFT, Web3 e tal. E na hora que eu chego na parte de blockchain, eu começo a explicar pro pessoal, o negócio começa a ficar meio difícil. Eu falo, pera aí, pessoal. Abri o Etherscan, fui no Google Explorer da rede Ethereum, coloquei o meu endereço da blockchain, falei, olha, essas são todas as ações que eu fiz na rede, o que saiu, o que entrou, a hora, quanto, e tá aqui, público, qualquer um de vocês tem acesso a isso daqui. E aí o pessoal ficou de queixo caído, falou, puxa, agora eu entendi. Caraca, você já comprou um jato. Já ganhou milhões. Então, acho que é muito importante agora a gente, falar da tecnologia de uma maneira super tangível, mostrar na prática e mostrar os benefícios. É o que a gente está fazendo aqui, porque é só assim que os leigos, que é 99% da população, vai entender essa tecnologia. E aí a gente desmistifica tudo que está acontecendo. Sim, porque eu acho que também, como tem muita tecnologia envolvida, não é tão simples para as pessoas entenderem. E aí vira um bicho de 7 cabeças. Não, porque é muito complexo. Ele tem a sua dificuldade, né? Porque por rodar em cima de um blockchain não é simples. Mas é possível, né? E acho que quando a gente começa a trazer esses casos, o ser humano não adianta, ele é visual. Então a gente pode ficar falando aqui de milhares de integrações, plataformas, não sei o quê, mas ele precisa ver a tela, falar, tá, isso é o que vai me entregar, independente do que tá de trás do código. Né? Então acho que é esse o caminho realmente para que o NFT tenha uma vida longa e próspera. O que as pessoas querem de fato, a grande maioria delas, né, não é nem desenvolver o NFT. Não, né? E não assim, mesmo. o que aquilo vai me dar? É um produto como outro qualquer, né? O clássico Job to be done lá do Clayton Christensen. Sim, mesma maravilhoso. coisa. O que aquele token tá te proporcionando? Sim. Se ele é um token fungível ou não fungível, isso pouco interessa. Todo mundo dá esse exemplo hoje em dia, né? Você vai mandar um e-mail, você não quer saber do protocolo SMTP. Você quer eu quero mandar uma mensagem para a Mayara, eu quero que ela receba aquela mensagem. E é isso. Eu vou comprar um livro na Amazon, eu não quero saber qual que é a linguagem de programação que foi utilizada no software que faz a conexão com o centro de distribuição. Não. Quero apertar um botão, ser descontado no meu cartão de crédito e receber isso em casa. O que aconteceu ali por trás, eu não tô nem aí. Eu acho que a gente vai chegar, e eu concordo muito com a Mayara. Eu acho que esse é o caminho fundamental para que isso deixe de ser visto como um technicase ali que é para poucos e passe a permear a vida das pessoas sem elas nem saberem o que aquilo o que de fato está por trás, né? E tem acho que até uma coisa que a gente pode começar a falar aqui,
que é uma tendência hoje de muitos projetos não estarem usando essa nomenclatura, Sim. justamente para não assustar as Total. pessoas, né? Para não financializar aquilo que está sendo feito. Então você tem o Starbucks que começa a usar NFT, mas não chama de NFT, são os Journey Stamps. Você tem a FaZe Clan lá no esportes que também não estava chamando de NFTs. O próprio Reddit também, né? Não é NFT, é o Digital Collectible, enfim. Então tem cada vez mais a fuga, digamos assim, dessa nomenclatura que é muito feio, né? Token não fungível. É horrível, né? é horrível. Então, É assim... Assusta, né? Assusta totalmente. Exatamente. E não faz sentido, né? Porque é um pouco do que você falou, eu também concordo plenamente. Ninguém quer saber se a Amazon tá em Java ou se... Não importa, não importa. Então eu acho que o começo do NFT, como veio da comunidade, né? Veio ali do... Com perdão na palavra, dos cabeçudos. Do pessoal muito inteligente mesmo. Ele começou a se desenvolver com essa linguagem, super técnica. Mas a gente vai pegar na prática, não importa a tecnologia que está por trás. O que importa é que ela garante transparência, que ela garante segurança, que o dado não muda, não tem como alterar e é uma transação segura. Sim, é a mesma coisa chegar ali no seu marketplace de serviço. Sim. Né, e falar... Obviamente tem marketplaces nichados para desenvolvedores que você vende como marketplace de API, né? Só que, pô, no fim do dia o cara quer uma jornada adicional ali pro restaurante dele, né? Então ele tá contratando aquele serviço. Ele não tá sabendo que aquilo é uma API, sei lá, das coisas, etc. Tal. A hora que você falar API, tag, a pessoa desmaia. Não tem condição, entendeu? SDK, né? SDK é desesperador, entendeu? Então a sopa de letrinhas, a gente até brinca, né, lá na empresa, a sopa de letrinhas, ela é assustadora. Sim. Porque conforme você vai falando coisas que a pessoa não entende, ela já se retrai e fala, epa, não, é muito arriscado. Deixa aqui deixar meu dinheiro na poupança que eu sei onde ele tá. Eu tô vendo meu dinheiro. Eu tô vendo meu dinheiro. Eu acesso lá e estou vendo e é fácil e é natural. Então acho que quanto mais a gente separar, né, o entregável do que roda por trás Perfeito. por debaixo do capô do carro, aí eu acho que as coisas começam a caminhar com mais tranquilidade. Maravilhoso. E aí, só seguindo a sua linha de Job to be Done, sou, um fanzaço do Clayton Christensen. Esse cara é uma lenda. É uma lenda. É uma lenda. Esse é uma lenda. Esse é um enabler, cara. Quem não for um fã dele, tá no caminho errado. Cara, e ele, seguindo a linha do Job to be Done, né, do que a gente tá falando de problemas que os NFTs vêm pra resolver, né? Então, quando eu quero, quando eu preciso, né, auditar algo, checar se foi aquilo mesmo, a blockchain e o NFT ele permite isso. Quando eu quero um ativo meu, né, seja pontos, seja um passe, seja um asset ali no joguinho, seja o que for, eu quero passar isso para uma pessoa, eu quero me desfazer daquilo de alguma maneira, seja doando, seja vendendo, seja como for, o NFT ele resolve esse problema, porque você não consegue fazer isso hoje. Quando eu quero usar aquele ativo, mesmo que seja não seja naquela empresa específica, mas seja em outro ecossistema, através da interoperabilidade. Essa palavra é difícil. Exato. Eu consigo usar isso. Ou consigo vender, pegar o ativo e comprar o que eu tenho que comprar, por aí vai, né? Então, acho que um caso muito legal também dos cartórios, né? Porque desde o que uma matrícula de imóvel, a gente tem o Andrés, a gente estava comentando aqui, antes, né, da NetSpaces, quem está escutando, recomendo que pesquise NetSpaces, muito legal. E ele tem um baita case, né? Fez uma senhora de 82 anos comprar 20% de um imóvel através de NFT, sem ela saber que é um NFT. Né? Então, foda. E a gente mesmo resgatou ali, ele fez uma publicação no LinkedIn e falou, cara, quem quer uma fração de um imóvel aqui, os 1000 primeiros conseguem pegar. Você entra lá, você se cadastra no site, aí você pega 0.00001% de um imóvel lá do sul, né? Então eles vêm resolvendo esses problemas, né? E cara, isso é incrível, né? Porque foi o que vocês falaram, no nosso dia a dia. E cara, eu vejo muita aplicação mesmo assim pra desburocracia, cara. Tipo, você comprar, vender um carro, vender, alugar um carro, um imóvel, seja como for, o seu próprio documento, certidão de nascimento, cara, certidão de óbito. Mesmo você automatizar através de contratos inteligentes o split, né, da herança. Para quem tem herança, eu vou só passar dívida. Automático. Tem que entender também que tem muita gente que lucra em cima da burocracia, né? Então, as amarras para você conseguir, por exemplo,
usar a tecnologia para tornar a vida das pessoas melhor, muitas pessoas vão se prejudicar por isso, Sim. porque tem muita gente que ganha dinheiro vendendo dificuldade. É isso aí. Então, certamente no mundo ideal seria tudo feito dessa forma. Eu sou um otimista por natureza, eu acredito que chegaremos lá. Nesse caso da burocracia envolvendo órgãos de governo, eu acredito que vai demorar bem mais do que na iniciativa privada, mas eu concordo 100%. E até uma outra coisa, eu acho que além da desburocratização, a democratização também de acesso a determinados investimentos que sempre ficavam exclusivos para pessoas com um certo nível financeiro, também passa a ser possível, né? A gente está falando aqui agora de uma fração 0,001, sei lá, de um imóvel. Cara, hoje para você investir num imóvel, basicamente, você tem que comprar um imóvel inteiro ou investir num fundo imobiliário e tudo mais. Aqui a gente está falando de uma fração de um imóvel de fato, né? Que eu posso investir naquilo ali e botar aquilo no meu portfólio, né? Ou a gente... Obras de arte, por exemplo, também. Ou seja, não só você está democratizando determinados níveis de investimento, dando acesso a isso, como também jogando liquidez em mercados que são ilíquidos, né? Então você consegue fazer com que também haja uma movimentação maior de dinheiro em relação àquilo ali, dando acesso a outras pessoas que de repente anteriormente não teriam esse tipo de acesso. E fazendo um gancho que você falou, Ribe, qualquer pessoa hoje pode ter uma carteira digital e comprar um NFT. É isso. Sim. Nem toda pessoa consegue abrir uma conta no banco. Sim, então, exato. isso é um shift muito grande também da democratização e o acesso a essa tecnologia. E aí, fazendo um gancho ao que ambos estavam falando antes, na minha opinião, talvez nem todas as pessoas precisam saber da tecnologia, da tecnicidade ali por trás. Mas é muito bacana que ela saiba os benefícios que essa tecnologia ela traz. Sim. Porque até então, a gente sempre deu nossas informações para as Big Techs. Sempre as utilizaram e monetizaram em cima da gente. Agora, a partir do momento que a gente entra numa economia descentralizada, onde a gente vai ter a posse dos nossos ativos, e esse ativo vai desde as nossas próprias informações, a gente vai decidir se a gente vai querer passar essas informações para essas Big Techs. E aí vai ficar ao nosso dispor também decidir se, puxa, tudo bem, eu vou solicitar e vou poder disponibilizar a minha informação para aquela plataforma e eu vou ser remunerado por aquela atenção que eu vou estar dando. E aí a gente pode entrar em uma outra vertente aqui, mas o jogo completamente muda a partir do momento que você é dono do seu próprio ativo. E aí, puxa, são várias oportunidades. O próprio case do Brave, né? O browser, ele já vai muito nessa linha, né? Para quem não sabe, é um browser onde você é remunerado por assistir anúncios. Então, o dinheiro do ads que a empresa coloca, ao invés de ir para a plataforma, ela vai para quem está dedicando o seu tempo para assistir. Você ganha os BATs lá, né, que são os tokenzinhos, e depois aquilo ali tem valor que você pode trocar por moeda fiduciária se você quiser. Então, é isso que o Pedro está falando. Então, é muito poderoso. Mas, ao mesmo tempo, fazendo o advogado diabo, né, as pessoas, em geral, se acostumaram com determinadas facilidades. Sim. Perfeito. Que perdi minha senha, esqueci minha senha, recebo no e-mail. Pô, minha conta bancária foi, sei lá, hackeada, meu cartão foi clonado. Entrei em contato com o banco, os caras resolvem o meu problema. Tem um artigo muito bom sobre o X em Web3, do Mark Geffen, que ele faz uma adaptação do conceito de Web3 clássico do Chris Dixon, né, que é o Read, Write and Own. Mas ele fala que é o read, write and assume responsibility. Perfeito. Porque você também passa a botar, a partir do momento que eu sou o dono das minhas coisas, eu também passo a ter uma responsabilidade muito maior. Então, eu acho que a gente vai falar depois aí sobre desafios, né? Mas talvez esse seja um grande desafio que a gente, como enablers, a gente tem aí para tornar a tecnologia cada vez mais mainstream. Exato. E vai ter um episódio, a gente vai falar sobre segurança dos dados, e ali a gente vai falar sobre, você fazer a própria custódia, né? Autocustódia, você também recorrer a um terceiro, né? Porque mesmo assim no Web3 você pode, deixar os seus ativos ali, né, com um terceiro, né? E como tudo na vida tem seus prós e contras, né? Não vai existir modelo perfeito, né? Mas, tá gostando desse episódio? Manda pro amiguinho, vamos que vamos. Vamos aprender junto. Espero que você esteja gostando. Manda comentário aí, mandando feedback.
todo mundo está aqui aprendendo, principalmente eu aqui nessa posição, só bora. Espero que você esteja gostando e dá um curtir para as plataformas centralizadoras que a gente tanto ama distribuir esse conteúdo. Só bora? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de casos de sucesso e casos de falha. Pô, eu queria começar, a gente já falou algumas aplicabilidades aqui, eu achei irado, né, para tangibilizar, eu acho que a gente pode falar mais coisas ainda. Pô, antes de eu falar dessa provocação, queria só trazer um caso, senão eu vou acabar esquecendo. Mas uma coisa que eu acho incrível, foi bem na linha que você falou, né? Pô, não é todo mundo consegue ter uma conta de banco, e é verdade, né? E é muito mais fácil abrir uma MetaMask do que se abrir uma conta de banco. Sim. O que é difícil é você entender ali, né? Tipo, caraca, o que tá acontecendo, né? Você manda uma transação, eu tenho que ter o token aqui, aquela coisa, né? Pra quem pagar é o token? Exato, né? Quem é o token? E aí as suas senhas são de 12 a 24 Porra, bicho. palavras e que você não Exato. pode deixar na nuvem, tem que estar escrito e compartilhar nunca com ninguém. Exato, mas... E aí quando você transfere pra alguém, tem aquele tempinho, você fala, meu Deus do céu, será que vai dar certo, né? Sempre dá aquele fio, né, cara? Porra! Mas o que eu acho legal é quando você pensa na cadeia de produção de algo. Então, pô, pega desde um agricultor, um fazendeiro... Tô falando com uma galera de um projeto lá do Amazonas, né? Então a galera, porra... Então, tem um pessoal do Pará também, então você produz castanha, né? Daí você tem toda ali uma linha de produção, né? Muitas vezes você vai vender depois de 3, 4 meses. Só que naquele tempo é investimento. E exige, como sempre, um fluxo de caixa. Vamos tangibilizar para boi aqui, né? Muitos vão associar um golpe que teve aí há uns 20 anos de boi, mas dá para fazer, a transparência da blockchain ela viabiliza isso, né? Então imagine, você tem um boi magro, né? Você transforma aquilo num NFT, né? E ele está vinculado, aquele NFT está vinculado àquele boi magro, beleza? Então você vai lá, comprou o boi magro por 4 mil, ele passa por um período de engorda, né? E aí depois de 4 meses ele vai ser vendido para uma empresa JBS da vida, alguma coisa assim, por uns 6.500, beleza? Você através do NFT é uma forma de você conseguir custear a sua operação sem a necessidade de ter um fluxo de caixa ou pegar um empréstimo no banco, por exemplo. Né? Então você consegue começar um negócio do zero, né? No momento que você tem pessoas que apostam naquele negócio, entendem os riscos, né? Mas acreditam em ti, por aí vai. Então você consegue, pô, cara, vou comprar 100 bois magros. Aí você vende 100 NFTs ali, ou frações desses NFTs, né? Pelo valor dos bois e do alimento que você vai ter que dar naquele tempo. Bum, vendeu. Show de bola. Aí você vai vender esse boi depois de 4 meses por X% de margem, né? E um percentual disso você devolve para quem investiu e um percentual ainda que vai ser muito maior do que um CDI, renda fixa, seja lá o que for, né? Então, cara, isso habilita novos modelos de negócio. Totalmente. Vai habilitar empreendedores de uma maneira incrível, assim, que é uma nova forma de um fundraising. Obviamente, nada é tão simples, porque para você conseguir vender, mesmo que sejam 100 NFTs, você tem o desafio, né, de conseguir gerar essa demanda, de conseguir esses possíveis compradores, né? Mas, cara, é mais uma alternativa. Né? No final, o que importa é o Product Market Fit. É isso. Isso sempre vai ser o principal. Os fundamentos não mudam, exato. Exatamente. Então, não adianta nada se você colocar um produto que seja um NFT ou não, mas o produto é ruim, você não vai ter pessoas que vão querer comprar porque o produto é ruim, não porque é um NFT. Sim. E ao contrário, né? Você entender o que a gente estava falando, né? O NFT ele é a tecnologia que vai viabilizar alguma coisa, né? O job to be done que a gente estava falando. Então, é necessário que as pessoas tenham esse entendimento. Mas, sem dúvida, em termos de financiamento, né? Falando sobre Creator Economy, por exemplo, você tem hoje plataformas como a Royal.io que é incrível, né? Você pegar um artista, tá certo que hoje eles ainda trabalham com artistas já consagrados que talvez não tenham essa necessidade, estão mais ali para testar esse modelo. Mas pensa num artista hoje que tem uma dificuldade muito grande de financiar o seu início de carreira e ele pode tokenizar projeção de receita futura, trazer aqueles early fans ali dele que apostam no seu talento, que essa pessoa vai ter um sucesso depois, né? Ele consegue trazer a valor presente parte dessa projeção de receita futura, financiar esse início de carreira e, obviamente, depois ele vai compartilhar, se ele chegar no sucesso, ele vai compartilhar os frutos desse sucesso com essas pessoas. Perfeito. Que, por terem participação nesse sucesso,
passam a ter um estímulo ainda maior para divulgar o trabalho daquela Exato. pessoa, porque se aquilo viralizar, ela vai ter um benefício mais à frente. Sim. Então, você falou de um novo método de funding, né? Eu gosto de chamar de um crowdfunding 3.0, que ao invés da canequinha, da camisa, do agradecimento no site, não, cara, você está ganhando ou equity, ou poder de voto, né? Poder de governança, ou poder de co-criar, que é tudo muito mais poderoso, né? Você dá nas pessoas que estão entrando naquela com você um senso de pertencimento muito maior. E aí o engajamento, naturalmente, é muito maior. Exatamente. Né? Porque eu tô interessada no resultado daquilo. Sim. Então, com certeza, eu vou fazer tudo que eu puder para aquilo valorizar o máximo possível para que o meu retorno seja maior. Exatamente. Então, basicamente, o que a gente tem, né? Quando a gente fala de startup, a gente tem ali a divisão dos stock option e tal, para engajar funcionários. Cara, levar essa cultura para tudo. É isso aí. Se você acredita num projeto, se você acredita no desenvolvimento de algo, seja de uma música, seja de um quadro, seja de uma construção de mesa, qualquer coisa, e você tá disposto a investir um pouquinho ali, cara, com certeza eu vou fazer todas as pessoas que eu conheço comprarem essa mesa. Sim. Porque eu quero que aquilo alavanque. Exato. Né? Então isso faz realmente com que a economia, de um modo geral, de modelo de negócio, ela fique muito mais democrática. Né? Agora, o ponto é, precisa engajar tudo isso aí. Sim. E eu sempre gosto de falar, a tecnologia, cara, ela é infinita. Ela vai evoluindo, mas os princípios básicos são sempre os mesmos. Exato. É o product market fit, é a oferta e demanda, é o preço, O job to be done. é o job to be done. Então a teoria ela é sempre a mesma. Aqui a gente está falando de uma tecnologia super nova que a gente ainda está entendendo para que caminho vai, para onde o mercado vai. Mas no final a gente tem que olhar para o entregável. O entregável é um produto, é um serviço e toda a teoria já existente serve também para quando a gente fala de NFT. Não precisa reinventar a roda. E até quando a gente fala de Creator Economy, né? Tem uma pessoa que eu recomendo demais que todo mundo vá procurar sobre, que é a Lidin, que é uma grande referência em Creator Economy hoje, especialmente em Web3, que ela fala algo muito interessante. Porque quando a gente fala disso, de aproximação do criador com o fã, né, de ser menos top-down, mais bottom-up, né, de você co-criar e tudo mais, isso requer também dos creators novas habilidades que hoje, de repente, eles não precisam se preocupar. Sim. Hoje, basicamente, a preocupação deles é em criar. Mas a partir do momento que eles passam a trazer outros stakeholders que vão fazer parte daquilo ali, eles precisam começar a ter habilidade de marketing, como você falou muito bem, de formação, gestão de comunidade, né, de equilibrar interesses desses diversos stakeholders também. Então, por mais que você evolua em modelo de negócio, isso também traz um ônus, digamos assim, que é você É a tal da responsabilidade. É isso, precisar ter outras habilidades que de repente Sim. você antes não tinha, né? Sim, e às vezes, por exemplo, vamos pegar um artista, né? Eu faço aqui a minha música e pode ser que a música flop. Sim. E não vai. E ok, sem problema nenhum. Quando você tem mais gente envolvida, você tem mais opinião. É isso. Você tem as coisas que são ônus e as que são bônus, né? Então, cara, você pode ter mais opinião para fazer ali um beta teste antes de soltar, porque sabe que as pessoas já estão engajadas com aquele momento. Sim. Então, você pode usar isso até a seu favor para na hora que for massificar de fato, você já estressou. E aí, de novo, a teoria é sempre a mesma. Vai testando o produto, vai ajustando. E obviamente, aceitar crítica, né? Exatamente. E aí é que o bicho pega. Até que Exato. ponto você está disposto a ceder o controle que você sempre teve 100% para que Exato. outras pessoas façam parte daquilo com vocês, né? São entendimentos importantes de terem, de existirem. Nesse modelo, o NFT nada mais é do que um incentivo para a tua comunidade. Né? E aquele incentivo ele vai dar um benefício e a comunidade vai criar junto. E aí, duas considerações aqui. O primeiro é que eu tenho visto uma nova maneira de olhar para Product Market Fit, que é o Community Market Fit, que agora você cria junto com a tua comunidade. Então, antes de você lançar um produto, lançar para o mercado e receber o feedback, agora a lógica é o contrário. Você conversa com a tua comunidade primeiro, vê os feedbacks, vê o que a comunidade vê como benefício, o que ela quer naquele produto, e aí você volta e fala, puxa, minha comunidade quer mais ou menos assim, eu crio e aí eu lanço. Sim.
esse é um dos grandes benefícios que eu vejo da Web3 agora, porque o teu nível de acerto aumenta 1000%, você conversa com a tua base e você cria de fato um produto para eles. E aí, voltando na indústria da música, é uma das que mais me fascina. E tem uns dados curiosos que 99% dos artistas no Spotify ganham menos de $10 mil por ano. E desses 99, 96% ganham menos de $1.000. E aí é muito louco, porque justamente o que o Ribe falou, agora os artistas, eles têm o poder de, poxa, de fato, entregar a música para aqueles fanzaços, ganhar dinheiro em cima disso junto com os fãs, né? Fazer esse crowdfunding. E, poxa, o fã que tem um amor absurdo. Cara, a gente ama música. E agora a gente vai ter a possibilidade de ser dono de uma parte daquela música. E aí vamos voltar na história, ver milhares de artistas super famosos que tem uma baita história. Imagina você poder ter uma música do Michael Jackson, por exemplo, que estourou há anos atrás. Cara, isso é uma loucura. Então, agora a gente tem esse benefício com os NFTs. E essa é uma das indústrias que, poxa, vão ser transformadas por essa tecnologia. Sim. Perfeito. E vocês conseguem listar, no episódio de marketing que a gente fez com o Caião da Lumix e a Cíntia da Ive, a gente falou bastante sobre o case da reserva, né? Que, pô, já é algo que tá rolando agora, tal. Porque, pô, pro futuro de certo a gente tem muitas coisas. Só que já tem coisas ocorrendo, né? Uma delas é ali do ticket também, se você quiser falar um pouco do ingresso, da NFT Ticket, né? Isso. Eu sou advisor de uma empresa chamada NFT Ticket Pass, que basicamente é uma etiqueteira, uma empresa de venda de ingressos normal, só que os ingressos são NFTs, né? E por que isso... Muita gente, quando eu vou falar isso, fala assim, mas essa porra não precisa ser... Eu falei palavrão, desculpa. Mas você não precisa ser... Eu sou carioca, gente, então eu falo bastante palavrão naturalmente. É difícil segurar. Aí a galera fala, pô, mas por quê? Não tem nada a ver e tudo mais. Enfim. Você pega as características de NFTs e elas se aplicam para resolver os dois principais problemas da indústria de ticketing hoje, que é falsificação e cambismo. Perfeito. Então, obviamente, se você tem algo que está numa rede pública e imutável, eu consigo ir lá na raiz e saber que aquela emissão, de fato, aquele ticket é autenticado. Se ele é rastreável, eu consigo saber que a Maiara comprou um ingresso, mas quem está indo no show não é a Maiara, ela vendeu para o Pedro. Então, isso é importante em termos de segurança, porque é ele que está indo, mas também em termos de conhecer quem está indo no meu evento. Maiara tem gosto diferente do Pedro. E mais do que isso, eu consigo controlar o mercado secundário e fazer com que aquele cambista que hoje é meu inimigo, já que ele revende o ingresso e não passa nada para mim, ele passa a ser um sócio, digamos assim, do evento. Porque se ele resolver vender, o organizador do evento, necessariamente por conta dos contratos inteligentes, consegue ganhar royalties em cima daquilo. E outras coisas também, né? Você consegue criar NFTs que não são transferíveis de carteira, então para gratuidade você consegue inibir a venda de gratuidade, que acontece muito hoje. Legal. Você consegue determinar o preço máximo de revenda. Esse NFT, esse ticket, ele passa a ser um colecionável pós-evento também, né? A gente fez o show do Milton Nascimento e 3 semanas depois do show, a gente teve vendas de mais de $100 cada token só pelo caráter colecionável, porque a imagem do NFT, a imagem do ticket, era um desenho feito por ele, pelo Milton Nascimento, quando criança, animado pelo pessoal do Mundo Bita. Legal. Então você tinha um valor sentimental em cima daquilo. Então, esse para mim, obviamente que eu sou enviesado, né, para falar, mas para mim é um caso no-brainer, tanto é que hoje não tem só o NFT Ticket Pass por aí. Perfeito. Não param de surgir empresas querendo vender ingressos como NFTs, porque de fato você vê uma aplicação muito clara com benefícios. E para o usuário é bom, né, porque ele consegue vender, né, e tipo... Pô, não consigo ir no show, eu vendo para um amigo, muitas vezes consegue fazer isso também, só que isso é uma dor para passagem de avião, né? E para passagem de avião tem solução também, né? Um player lá na Argentina, salvo engano, Sim. Né? Aí o cara, pô, ele vai viajar, não conseguiu ir. Hoje, putz, é um parto, né? Você conseguir recuperar a grana, vender para alguém, etc. No momento que ele passa a ser NFT, putz. Estão fazendo isso com reserva de hotel também, enfim. Maravilhoso. Cara, eu tenho uma visão de que tudo pode ser tokenizado. Se a gente começar a viajar aqui, tudo. Se vai ser ou não, aí não depende da gente. Sim. Mas que tudo pode ser tokenizado, pode. Mas algumas coisas fazem sentido. Algumas coisas vão fazer sentido, outras, como a Maiara falou, não vão fazer sentido. Mas quando a gente vai começando a investigar caso a caso,
cara, você vai ver que tem um monte de coisa aí que você fala assim, caramba, isso aqui faz sentido, ia melhorar demais. Sim. E eu acho que essa questão do fazer sentido é o mais importante. Que é o que a gente falou um pouco antes, né? Não só pensando em marcas já, não só, eu vou ter um evento e vai transformar num NFT. Ok, poderia ser simplesmente um NFT do ticket. Uhum. Mas não, é um NFT que tem uma memória, que tem algo construído e que faz sentido para quem realmente é fã ter aquilo. E para quem não é tão fã assim, não quiser, ele pode vender isso para outra pessoa que não conseguiu ir no show. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante, né? É fazer sentido. É isso aí. Porque o NFT, pelo NFT, tudo poderia ser tokenizável, mas nem tudo vai agregar o valor no final para que ele exista. Né? Então, acho que esse é um ponto, pensando até já em estratégia de marcas, e a gente já tá vendo várias marcas tentando se arriscar nisso, né? No mundo dos NFTs, algumas com cases de muito sucesso, outras... Caraca, não entendi o que essa marca... A por maioria, quê? né? Por quê? A gente teve recentemente do Rock in Rio, muita gente criticando sem entender o porquê, porque às vezes a estratégia não foi bem comunicada. Foram preguiçosos, né? É. Porque, pô, os caras soltaram o NFT e falaram, pegue seu NFT. Por quê? Porque é um NFT, tá de brincadeira. Sim, então, por isso que eu falei da comunicação, Exato. né? Eu não quis chamar eles de também, preguiçosos. Né? Mas assim, poxa, se você vai fazer uma coisa tão hypada, né? Tão legal, poxa, quantas pessoas foram no Rock in Rio? Sim. Imagina a diferença de conhecimento de todas essas pessoas. Sim. Você podia fazer um baita trabalho de marketing em cima, de levar conhecimento, de agregar e tal, mas um NFT pelo NFT... Sim, é que eu acho que vai além do marketing, porque assim, eles poderiam ter feito um baita hype. É que eu sou meio mais assim... Porque, cara, a gente trabalha com isso, entende? E aí, tipo... quanto mais iniciativas dessas sem pé nem cabeça, não faz sentido. Porque, cara, uma coisa muito simples. Quem tem esse NFT vai ter prioridade de compra no próximo Rock in Rio. Pronto! Acabou! Não é? Aí você vê os comentários e são 100% legítimos. Isso prejudica a nossa indústria. Sim. Né? Porque eles falam, tipo... pra que eu vou ter uma pulseira de mentira? E é verdade, por que você vai ter uma pulseira de mentira? Vou usar no meu avatar. Zoando, assim. Nem sei o que é. Tipo, pô, é complicado, né? Eu acho que aí foi um erro que eu vejo vários projetos cometer, que é o dia do lançamento ser tratado como o final de algo, quando na verdade deveria ser o início de uma relação. De uma comunidade, de fato. Perfeito. Então, para mim, eu acho que esse é o grande entendimento. Assim, se esse token permite a empresas ter um relacionamento direto com pessoas, com seus clientes, com seus fãs... Cara, ele precisa ser tratado o dia do lançamento como o day one de uma relação, dessa relação direta, né? Que, como toda relação, precisa ser sempre cuidada, né? Precisa estar sempre ali. Tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação. Exatamente. Cara, e o curioso é que até alguns meses atrás, até a gente entrar nesse bear market, todos os projetos funcionavam como... Você esquenta a tua comunidade, chega o lançamento do projeto e dava certo. É isso. Exato. Agora o jogo mudou. É isso aí. E o curioso é que eu sempre tento fazer esse tipo de provocação para as marcas, que qual é o problema que você quer solucionar com o NFT? Isso tem que vir em primeiro lugar. Porque é o que a Mayara falou, se você for lançar um NFT só por lançar, não tem o porquê. Especialmente no momento que a gente está vivendo agora, que as pessoas já... criaram milhares de estereótipos ruins sobre a tecnologia. E a minha visão, e isso é o que eu sempre falo e vou continuar falando até que a gente utilize o NFT sem saber que aquilo é NFT, marcas ou qualquer tipo de pessoa que queira entrar na Web3, se não fizer uma jornada de educação, uma jornada de aprendizado para a sua base, para os seus fãs, para os seus clientes, não vai dar certo. Sim. A educação ela tem que vir em primeiro lugar. Sim. É só assim que a gente vai chegar no próximo nível. E aí, assim, através dessa jornada, você quebra todo esse tipo de estereótipo criado, por exemplo, nos comentários de uma publicação como o do Rock in Rio. Então, primeiro de tudo é olhar para o problema que você quer solucionar e fazer uma jornada de aprendizado junto com a tua base. Sem dúvida. Não, perfeito. E assim, e estando também, né, não sei do tempo, mas, Rock in Rio, mandou bem pela iniciativa, tem que inovar mesmo. Sim, continuem tentando, continuam tentando. Faz parte. Mas é um desafio também da indústria. Eu vejo também muita gente se posicionando nesse mercado sem
voltando, cara, não tem os fundamentos, cara. Problema, solução. Isso não é só Web3, isso é Web2, é Web1, seja lá o que for. Né? Então falta um pouco assim, não é de responsabilidade, né? Vai ter mercado para tudo. Mas, porra, bicho, dá pra resolver problema usando essa tecnologia, né? Sim, sem dúvida. Então, só bora. Queremos você aqui em Rock in Rio. Não, então... E o mais bacana, só pra fazer um gancho com isso, não tem especialista, né? Exato. Não existe Não. especialista. É isso. Tá todo mundo aprendendo. Talvez tenha um que saiba um pouquinho mais, outro que saiba um pouquinho menos, mas curioso que um ano no mundo real é equivalente a uma semana no mundo da Web3 ou Netflix. isso. Sim. Muita coisa acontece, tá mudando. Então, Exato. assim, talvez nem nós tenhamos todas as respostas. E isso é bom que a gente não tenha. Com certeza, eu, Sim. por mim, não tenho. Exato. Porra, Eu também não. sou o maior júnior dessa parada aqui. Eu costumo falar que a gente tá numa fase hoje de muitas opiniões e poucas certezas. Sim. Exato, é isso aí. Talvez essa seja a grande beleza Sim, da história. sim. A gente poder E não fazer muda. parte da construção e de algo. para pro formato que aquilo ali vai. E é o vai famoso tomar. só sei que nada sei e só erra quem tenta, né? É Então, isso. Por mais Rock in Rios. Vamos Sem querer. dúvidas. Então vamos lá, galerinha. Pô, falamos aqui. Ingresso de show, que já tá rolando, né? Ingresso de show. Ajuda na questão dos cambistas, falsificação de ingressos. Passagem de avião. Ajuda na questão da venda secundária, da pessoa que teve imprevisto, por aí vai. E todo o controle da empresa aérea. Imóvel, né? Isso ajuda na desburocracia e na facilidade de você investir, você comprar, vender, locar imóveis. Games, né? Pô, a gente falou bastante do MetaXP no episódio de metaverso aqui. Cara, você dá ownership pro gamer. Quem tem filho sabe o que essa criançada gasta de dinheiro em ativo digital. E esse dinheiro simplesmente se vai. Quando Desaparece. você transforma em NFT, cansou daquele joguinho, seja lá qual for o motivo, você consegue vender, recuperar parte daquele dinheiro. Loyalty, né? Eu acho que a Reserva fez muito bem isso ali com o pessoal da Lumix e tal, que é tipo, putz, você tem aquele NFT, você passa a fazer parte de uma comunidade exclusiva daquela marca, recebe brindes, você tem acesso ao e-commerce exclusivo, por aí vai. Tem iniciativas como Starbucks também, de tokenização de pontos. A gente falou sobre você ser dono do próprio dado, né? Dando um exemplo como o Brave, própria Estônia, que a gente comentou bastante aqui, enfim, o próprio Roberto Campos ali, o presidente do Banco Central, né? Na Febraban, na Febraban ele falou bastante sobre isso. Então, tem boas perspectivas para o setor público também. Nós sermos donos dos nossos dados, isso resolve o quê? Pô, você dá os dados não só para Big Tech, mas para farmácia, para o varejo, eles vendem seu dado, você nem sabe, nem ganha nada com isso. Né? Então, pô, para fechar aqui, listar, cada um, se puder listar uma recomendação para uma empresa que está entrando nesse universo, stakeholders de inovação, marketing, UX UI, product designers, por aí vai. Cara, a minha recomendação é sujar as mãos. Pô, abre um MetaMask, bota um dinheiro ali, entra em Marketplace, conecta a sua wallet, vê a sua experiência mudar ali na hora que você conecta a sua wallet, você tem algum token que vai te viabilizar isso. Eventualmente perca dinheiro também fazendo transações erradas, né? Faz parte do aprendizado, mas para mim nenhum aprendizado substitui a prática. Então você pode ler muito, assistir podcasts como esse, pô, isso é muito importante. Mas, para mim, o aprendizado prático, de você, na prática, ver como funciona e o que sempre vai ser o principal. Pegando o gancho, não vou dizer que você roubou, mas tudo bem. Eu acho que se eu fosse dar uma recomendação, tenta, erra e corrige rápido. Porque, de novo, eu sou a super seguidora de processos e afins. Cara, quanto mais rápido você errar e conseguir corrigir no menor grupo possível, perfeito. Então, como a gente falou da questão lá do crowdfunding, testa com 5 pessoas primeiro, vê se faz sentido, vê qual é a opinião do público em geral, num grupinho pequeno. Depois você abre isso, porque você mitiga muito erro no meio do caminho. Por mais POCs, né? Por mais POCs, exatamente. Olha, a minha consideração é simples. Marcas, adotem humildade intelectual. A gente está num momento extremamente novo de construção, de aprender, de errar. Estejam dispostos a tentar o novo, a inovar, a errar, a voltar. E essa é uma jornada que a gente está construindo todo mundo junto. Não tem certo e errado ainda, a gente ainda está descobrindo isso. Mas deem um passo atrás, abram os braços para
experienciar esse mundo novo de Web3. Perfeito. Eu tenho uma outra dica, uma última. Assinem The Block Point. Exato. Toda terça e quinta, meio-dia e 12. Meio-dia e 12. Para Isso, saber. Decentra Talks. Escutem o Decentra Talks, é isso. Só bora. Boa, perfeito. Participem do que tá rolando aí também, que é importante. Aqui na The Block Point, nosso objetivo é fazer o onboarding dos brasileiros através de bons conteúdos, mostrando o real benefício da tecnologia com utilidade. A gente foge dos estereótipos, foge de recomendação financeira, a gente foca na tecnologia e acredito que só assim, com uma jornada de educação, a gente vai fazer com que as massas entrem nesse novo mundo. E para aproveitar o gancho, como te acha na rede social? Como acha The Block Point na rede social? @Pedro Weber e @theblockpoint.eth. Weber com W, né? Weber com W. Boa. Como te acha nas redes sociais, Mayara? Me acha no @malopes e me acha também @handsmobile. Malopes com M-A-H? Não só, Má mesmo. Lopes, boa. Você, Ribe? Não é Heloísa. Cara, Pô, eu já ia chegar em casa e botar no LinkedIn ali, Heloísa. Não, no LinkedIn é Mayara Lopes mesmo, tá? Cara, meu LinkedIn, Felipe Ribe, R-I-B-B-E, e no Twitter, @RibeFelipe. Perfeito. Você que ficou aqui até agora conosco, muito obrigado. Espero que tenha sido válido para ti. Mande sugestões, comentários, manda para um amigo e só bora. Só bora. Só bora.